Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje, dia 14 de setembro de 2020, né, segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática na página 44. Estamos finalizando os nossos conteúdos. Hoje é o nosso penúltimo conteúdo, faltando assim só mais um conteúdo, né? Então hoje nós vamos falar sobre situações com multiplicação e divisão. E o nosso próximo conteúdo vai ser poliedros. Isso mesmo, estava só conferindo. Mas vai ser poliedros, nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Quinta-feira. E nós vamos finalizar o nosso conteúdo. Aí, já vamos finalizar o nosso bimestre com simulado e prova, tá bom? Assim como foi avisado para vocês, dia 24 vai começar o nosso simulado, então estudem. Vamos liberar o conteúdo do simulado para vocês, tudo bem? E é isso, então vamos iniciar o nosso conteúdo. Não vai ser um conteúdo longo, vai ser igual o conteúdo da semana passada, de quinta-feira, que eu passei para vocês, que eu falei sobre situação de adição e subtração. Então, a adição e subtração, eu falei com vocês que eram situações de interpretação, né? Que nós tínhamos que ler, nós tínhamos que entender o que estava escrito ali para nós podermos saber qual era o nosso problema, se ele falava de adição, se ele falava de subtração, qual continha que eu faria, continha de mais, continha de menos. Então, é isso que ele quer saber nessa aula também. Só que ele quer que você identifique os probleminhas que são de multiplicação e que são de divisão. Gente, é a mesma coisa da semana passada, é interpretação. Desculpa meu cabelo voando, porque tem um ventilador aqui, porque esses dias está fazendo muito calor. Então, eu tô com o ventilador aqui, ó, na minha cara, porque tá calor. Mas é isso. Então, eu vou começar aqui. O que eu vou fazer? Não tem muito conteúdo para poder falar de teoria. Vocês precisam aprender a identificar esse tipo de coisa na prática. E como que vocês vão fazer isso? Apenas praticando exercício. Só praticando exercício que vocês vão saber como identificar os probleminhas de multiplicação, divisão, adição e subtração. Só lendo e interpretando os conteúdos que vocês vão saber, beleza? Não adianta você simplesmente achar e vai lá e bota qualquer coisa, não é assim. Vocês precisam ler, entender o que tá falando. Se ele tá falando pra você que é mais alguma coisa, então ele quer que você some. Se ele tá falando que ele vendeu, que ele tirou, lembra que eu falei com vocês semana passada? Então ele quer diminuir. Hoje nós vamos saber como que se multiplica e divide. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz na semana passada. Eu vou ler os probleminhas que o livro tá dando para vocês e vou ajudar vocês a identificarem esses probleminhas e vocês vão resolver na casa de vocês, tá bom? Então eu vou falar para vocês, eu vou interpretar com vocês, no caso ajudando vocês a entenderem se o probleminha é de multiplicação ou divisão, e vocês aí na casa vão montar a continha e vão fazer, porque aqui eu vou falar para vocês se é multiplicação ou divisão, para vocês poderem entender mais ou menos como que isso funciona, beleza? Vamos lá, vocês já podem pular direto para a página 47, essa página aqui, tá bom? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. A página 47, ela vai falar assim: uma doceira, uma mulher que faz doces, no caso, né? Vende bombons em caixas de vários tipos. Responda. Aí na letra A, ela tá falando: colocando 3 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa para completar 75 caixas. Então, olha, ela tem 3 bombons. Ela quer colocar 3 bombons em cada caixa, sendo que ela tem 75 caixas. Como que ela vai fazer essa conta? Ela precisa multiplicar a quantidade de bombons que ela tem, que é quantos? 3, pela quantidade de caixas que ela tem, que é 75. Então, se ela tem 75 caixas e 3 bombons que ela quer colocar em cada caixa, o que ela vai fazer? Multiplicar os bombons pela quantidade de caixa. No caso, ela vai multiplicar 3 vezes 75. Se ela tem 3 bombons em cada caixa e 75 caixas, ela quer saber o quê?
quantos bombons ela vai precisar fazer. Então, se eu quero colocar 3 bombons em cada caixa, eu tenho 75 caixas, quantos bombons eu vou precisar fazer? É só multiplicar. 3 vezes 75, ela vai ter um resultado de tanto. Aí na resposta vocês vão fazer a continha de multiplicação e vão colocar, ela precisa de bombons, o número, e você coloca bombons no final. É só isso. Então, é só você ver, se na pergunta ela tá falando que ela tem tanto e ela quer saber quanto ela teria, quanto ela precisa fazer para ter tanto, então ele quer multiplicar, ele precisa de uma quantidade a mais, então ele quer multiplicar isso aí. Vamos para a letra B. E para montar 80 caixas com 5 bombons cada, quantos bombons ela irá utilizar? Gente, a mesma coisa. Se em 75 caixas ela quer botar 3 bombons, não era só ela multiplicar 3 vezes 75? Na 80 caixas com 5 bombons, é a mesma coisa. Ela só vai multiplicar 80 vezes 5. Então, ela quer 5 bombons e ela tem 80 caixas. O que ela vai fazer? Multiplicar 80 vezes 5. E ela vai descobrir o valor. Quer dizer, vocês vão descobrir o valor, né? Aí vocês vão colocar a mesma coisa. Ela utilizará bombons. Virando, página 48 agora. Então vamos, página 48. Uma bicicleta foi comprada em 3 parcelas. Então tá. Cadê? 3 parcelas de 245. Então, ó, a bicicleta, eles querem saber qual foi o valor da bicicleta. Se eu tenho uma bicicleta que foi comprada em 3 parcelas de 245, eu tenho 245 vezes 3 parcelas, né? Ele não quer saber quanto foi o total da bicicleta? Qual é o total? Nós só vamos descobrir se nós pegarmos o valor de cada parcela e multiplicar pela quantidade que ele parcelou. Se ele parcelou em 3 vezes, aqui mesmo falou, parcelou 3 parcelas. 3 parcelas é 3 vezes, então ele parcelou de 3 vezes uma bicicleta e cada parcela é R$245. Então, eu vou pegar 245 e vou colocar vezes 3. 245 vezes 3 vai dar o valor total da bicicleta. E é isso que eu quero que vocês saibam. A bicicleta custa? Vocês vão me dizer. Então, vocês vão fazer essa continha. Vocês vão identificar o que ele está pedindo. Que é o que? O valor da bicicleta. Tá bom? Vamos lá. João tem uma plantação de alface. A número 3, tá bom? Da página 48. João tem uma plantação de alface. Ele plantou 300 pés de alface. Sabendo que ele organizou as mudas de 5 em 5 em cada fileira, quantas fileiras ele plantou? Então, ele plantou de 5 em 5 fileiras, 330 pés de alface. Então, como é que ele vai descobrir quantas fileiras ele plantou? Me diz. Se ele plantou de 5 em 5 e ele tem 300 pés de alface, ele quer saber quantas ele já plantou. Então, você só vai descobrir dividindo a quantidade de pés de alface que ele tem pela quantidade de fileiras, que aí vocês vão descobrir quantas ele já plantou. Tá no passado, então ele já plantou, ele já dividiu. Então, é o que? 330, que é a quantidade de pés de alface que ele tem, dividido pela quantidade de fileiras, que foi 5 fileiras, não foi? Então, ele vai dividir 330 dividido por 5, que vai dar, vocês vão me dizer. Então, você vai colocar aí, ó, ele plantou as alfaces em quantas fileiras? Vai dar o valor aí da divisão. 330 dividido por 5 vai dar a divisão das fileiras. É isso que ele quer saber. Quantas fileiras ele plantou? Você só vai descobrir dividindo a quantidade de pés de alface pelas fileiras que ele colocou, que é de 5 em 5. Beleza? A letra... Cadê? A número 4 é muito fácil. Ele já tá falando pra vocês, né? Que é de multiplicação. Então, a número 4 ela é toda de multiplicação, tá bom? Vamos lá. Vamos para o número 5.
A número 5, ó. 6 amigos foram em uma pizzaria. Ao final da noite, decidiram dividir. Olha aí, a própria pergunta, ela já deu a resposta para vocês do que é essa continha. Quando a pergunta falar assim, fulano multiplicou ou vezes alguma coisa, vocês sabem que aquela continha é de vezes. Se foi vezes alguma coisa, se multiplicou por alguma coisa, então vocês sabem que aquela continha é de vezes. Agora, se ele dividiu, se ele quer saber quantas ele já fez, geralmente todas essas vão ser de divisão. Então vai ser mais fácil de vocês identificarem. Aqui na própria pergunta, ele está falando para vocês que os amigos dividiram. Então vocês já sabem que essa continha é de divisão, já está na cara que ela é de divisão. Então, ao final da noite, decidiram dividir igualmente a conta entre os 4. Então, são 4 amigos. Cadê? Sabendo que a conta terminou em 252, quanto caberá a cada amigo? Cadê? 6 amigos foram a uma pizzaria. Então, são 6 amigos que queriam dividir uma conta de R$252. Cadê? Ao final da noite, dividiram igualmente entre... Aqui tá falando, ó, decidiram dividir igualmente a conta entre os 4. Mas não é 4, é 6, tá? Aqui na pergunta tá errado. Ele falou que 6 amigos foram à pizzaria. E depois ele fala que queria dividir a conta igualmente entre os 4. Não é 4, é 6. Tá bom? A pergunta tá errada aí. Ai, tem cabelo no meu nariz. Mas tá. Então são 6 amigos, tá? Ignora esse 4 aí, é 6, tá? Então vamos lá. Então uma conta de R$252, eles mesmos já falaram, dividindo entre 6. Então você vai colocar o quê? 252 dividido por 6, que vai dar tanto. Aí você vai colocar, cada amigo irá pagar tanto, né? O valor que vai dar aí, a divisão. 252 dividido por 6. A própria conta já falou para vocês qual será o resultado. Na número 6, Lucas irá fazer uma viagem de carro. Ele percorrerá 864 quilômetros em 9 dias. Então, ó, Lucas irá percorrer 864 quilômetros em 9 dias. Beleza. Quantos quilômetros fará a cada dia se ele percorrer a mesma distância todos os dias? Então, ele quer saber quanto ele vai percorrer cada dia. Se ele tem 9 dias para poder dividir esse valor total aí de 864 quilômetros, eu tenho 864 quilômetros em 9 dias. Quanto que eu vou fazer em cada dia? Então, ele precisa fazer o quê? Dividir. Eu preciso dividir todo dia um pouquinho para no final dos 9 dias dar 864 quilômetros. Então, quantos quilômetros eu preciso fazer? Vou dividir 864 dividido por 9, que ele é a quantidade de dias. 864 é a quantidade de quilômetros que ele vai percorrer no total, e ele tem 9 dias para fazer isso. Ele correndo um pouquinho por dia, no total de 9 dias, ele vai ter o mesmo resultado, certo? Então, vocês vão dividir 864 dividido por 9, que vai dar a quantidade de quilômetros que ele vai correr por dia. Então, vocês vão calcular isso e vai colocar, ele percorrerá por dia tantos quilômetros. Então, gente, façam esses exercícios que eu dei aqui, ajuda para vocês, de como vocês podem entender melhor. A única forma de vocês entenderem 100% de situação com adição, subtração, multiplicação e divisão é praticando o exercício. Não adianta, não tem outra forma. Vocês precisam ler, precisam entender o que ele está pedindo e precisam saber o que fazer, mas vocês só vão saber fazer isso praticando, tá bom? Então, gente, qualquer dúvida, não fiquem pensando em casa, martelando a cabeça, pesquisando na internet. Eu tô aqui para vocês, de 8 a meio-dia, vocês podem me chamar a qualquer momento que eu estou aqui para vocês. Então, não fiquem com dúvidas em casa,
Não fiquem quebrando a cabeça perguntando para papai, mamãe, vovó. Se eles não souberem, pergunta para mim. Eu sou a professora de vocês, eu estou aqui para ajudar vocês. Então não tenham vergonha de me perguntar, eu estou à disposição de vocês. Não fiquem com medo de, a professora vai achar ruim que eu estou tirando dúvida. Claro que não, esse é o meu trabalho. Eu estou aqui para ajudar vocês sempre, tá bom? Então, ó, um beijo, até amanhã. A aula de geografia vai ter trabalho, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, estou disponível para vocês a qualquer momento. Façam esses exercícios até a página 49, tá bom? Novamente, qualquer dúvida, me chamem de 8 a meio-dia, estou aqui para vocês. Um beijão, tchau, tchau, eu amo vocês.